Fala pessoal, o Adrenaline veio hoje a São Paulo conversar com Marcel Campos, Head de conteúdo da ASUS. Tudo bem, Marcel? Tudo bem, Jackson. Tudo bem, pessoal? Então, a ASUS está para lançar a linha Zenfone 4, mas a gente veio falar sobre mercado, veio falar sobre o Zenfone 3, enfim, todas as coisas que envolvem a ASUS. E acho que a primeira ação do Marcel, que vem galgando posições dentro da empresa como Head Global, foi justamente fazer uma pesquisa de mercado no Twitter oficial da ASUS, né, Marcel? Começou no meu Twitter. Começou no seu pessoal, foi pro da ASUS, você fez 70 perguntas e deve ter... Dá mais, porque às vezes, se você for olhar as perguntas, às vezes eu coloco lá 61B, 59B, porque às vezes vem uma pergunta e eu percebo que o resultado ficou meio estranho, aí eu faço uma outra de reafirmação de um jeito diferente para entender se é aquilo mesmo que as pessoas entenderam da pergunta. E como é que foi a participação do público brasileiro nessa pesquisa? Milhares de pessoas, né? Me assustou, para te falar a real. Por quê? Eu acho que vale a pena explicar como que nasceu essa pesquisa, porque eu comecei a fazer ela no meu perfil, né, do Twitter. E eu uso o perfil do Twitter para me comunicar com as pessoas, né, com os usuários, com as pessoas que têm o nosso produto, né. Para trollar a concorrência? Não, isso eu faço em qualquer perfil, não precisa ser só no Twitter. Eu gosto de brincar com a concorrência, porque o legal da concorrência é você ter concorrência. E você encarar de uma maneira saudável como concorrência. E, poxa, os meus amigos eu crio apelidos, por que eu não posso criar apelidos para Motinho, para a empresa da fruta, para os filhos de sangue? Por que não, cara, tá ligado? É brincadeira, é óbvio, faz parte da concorrência, sabe? E eu acho que, bom, isso é outra história, mas voltando pro lance da pesquisa. Quando eu cheguei no quartel-general, e agora eu gasto 50% do meu tempo lá, né, no quartel-general da ASUS, uma coisa que eu percebi é que a gente fica muito no... Eu, Marcel Campos, acho que o próximo Zenfone tem que ter um botão atrás. E aí tem outros dois taiwaneses, um acha que tem que ser do lado, o outro acha que tem que ser na frente, né? E aí tem muito do tipo, o que os concorrentes estão fazendo na Ásia, o que os concorrentes estão fazendo na Europa, o que os concorrentes estão fazendo nas Américas, né? E aí eles analisam, e aí a gente fica nessas discussões do que seria melhor, e aí tem o pessoal de pesquisa e desenvolvimento. Então eu me aproximei mais desses momentos de discussão. E eu percebi que falta muita informação do consumidor. Em vez de eu fazer uma tremenda pesquisa, como a gente costuma fazer em marketing, focus group, pesquisas que são qualitativas, pesquisas que são quantitativas, eu resolvi fazer uma coisa muito mais simples. Eu falei, quer saber, eu vou pegar o meu Twitter pessoal, porque lá ele vai me bloquear em 140 caracteres, então a pergunta não pode ser muito grande. E a maneira de votar, o dinamismo do Twitter é muito fácil, né? São só 4 opções e você dá um clique em cima e votou. Não tem que preencher formulário, não tem que entrar num site especial, aparece na sua timeline. Então eu falei, cara, eu vou fazer isso. Né? E aí eu falei pro pessoal da mídia que eu conheço, olha, eu tô fazendo isso, se vocês quiserem divulgar para falar as pessoas ir lá e dar feedback, eu acho legal. E eu comecei, a primeira até não tem um número, né? Que era uma pergunta muito simples, se as pessoas preferiam o reconhecimento, né, de digitais, né, do sensor de reconhecimento digitais na parte traseira, frontal, lateral, e os resultados foram surpreendendo bastante. Alguns estão dentro do que eu já esperava, dentro até do que a gente discutia e achava que era o caminho certo. Outros... O que mais te surpreendeu? Nossa senhora. A massividade das pessoas que preferem o fingerprint na frente me surpreendeu. É muito mais. Outra coisa que me surpreendeu é que o brasileiro não está nem aí para resistência à água. Nem aí. É o último quesito, e eu fiz várias vezes, eu tinha essa dúvida também, se resistência à água, né, o IP68, o IP67, seja lá qual for, se o fato de ele ser resistente à água é algo que o brasileiro dá valor. Você não acha que ele não dá valor nenhum, ele dá valor para outras coisas, mas não para isso. Você não acha que isso também tem a ver um pouco com a maturidade, a pessoa saber que resistência à água automaticamente aumenta preço? E aí o brasileiro busca muito custo-benefício? Não, porque eu não coloquei a pergunta dessa maneira, né? Eu coloquei a pergunta comparando com outras coisas. E entendendo, né? Eu fiz 3 vezes essa checagem, porque eu fiquei assustado que foi muito baixa a aderência, os votos em resistência à água. Eu fiz mais 2 vezes para entender se tinha outros fatores que ganharam muitos votos, eu tirava ele, colocava outra coisa que eu achava que não era tão importante e via como que o voto se comportava depois. Para entender se alguma coisa estava afetando demais a resistência à água. Não, mas a resistência à água é muito baixa. Teve alguma resposta que você chegou, isso é legal, mas não tem como implementar? Eu tentei, de uma maneira ou de outra, evitar esse tipo de situação, né? Mas, de maneira geral, não. O que acontece é que as pessoas, às vezes, não entendem como que funciona o smartphone. O smartphone, ele é uma troca.
Você tem um espaço confinado, você não tem como criar mais espaço se você não aumentar o corpo dele, ou deixar ele mais pesado, ou deixar ele mais grosso. E aí você tem que tomar decisões estratégicas de criação do produto. Eu posso deixar o produto o mais fino do mercado. Vai perder bateria, porque bateria é densidade. Tirar a entrada P2. Tirar a entrada do P2 é uma das coisas mais idiotas que eu já vi no mundo da tecnologia. Mas eu entendo por que a Apple fez isso. Ela fez isso porque ela está entrando no mercado de cartão de crédito, de pagamento que é feito online. Ela tem o sistema dela, que ela não quer depender de ninguém. E uma coisa muito comum nos Estados Unidos, que é o mercado que ela domina, são os iZettles da vida. O que é? São aqueles leitores de cartão de crédito que um taxista pega e coloca na porta P2. Então ela tirar a porta P2 para forçar todo mundo a ir para o Apple Pay é uma puta sacada. Não tem nada a ver com qualidade de áudio, não tem nada a ver com espaço, tem a ver com o Apple Pay. Entendi. E como você vende uma pesquisa dessa para o headquarters? Você consegue... Maluco, né? Para mim é surreal imaginar surreal, que eles vão ouvir alguns milhares de brasileiros dentro de uma rede social específica e vão dizer, esses caras têm razão, eu preciso implementar isso. Primeiro que eu acho que assim, a gente precisa entender que a gente vive um novo momento, né? Com seres humanos, com humanidade, cara. A internet está mudando o comportamento da gente, a maneira de se comunicar, a maneira de chegar nas pessoas, a maneira de entender o mundo, né? A gente tinha uma dúvida antigamente, você ia procurar, sei lá, cara, na enciclopédia Barça, e tá longe, tá distante, e a dúvida fica na sua cabeça, desaparece e vai embora. Hoje você tem uma dúvida, você pega o celular, coloca no Google, você tem a resposta. Né? Você anda com o oráculo no bolso, né? Você tem a resposta para tudo hoje em dia. Né? Você não fica sem uma resposta, só fica se você quiser. E isso é uma coisa que é uma quebra de paradigma muito grande. Você não precisa esperar mais para você ter resposta para as coisas. A mesma coisa para pesquisa. Quando eu me toquei nisso, eu falei, se eu fizer no Twitter é muito rápido. Eu vou lançando uma atrás da outra, vai chegando para as pessoas, que o Twitter entrega mais do que as outras plataformas sociais, né, na timeline das pessoas. E é no Twitter, né, não vai poluir num Facebook, num Instagram, que não é essa a intenção, é só texto, né? O Twitter é só... É lógico que você pode colocar imagem e vídeo, mas o Twitter tem essa origem de ser texto, né, mais focado em texto. E quando eu fiz no meu perfil, porque eu não queria envolver nada da ASUS. Quando eu comecei a ter resultados que eu falei, olha... Aí a galera começou a falar, Marcelo, mas são seus amigos. Eu falei, caramba, mas eu tenho, sei lá, tinha 1.500 pessoas me seguindo na época. Eu tive respostas aqui de 2.000 pessoas, cara, tem mais do que meus amigos aqui. Impactou muita gente. Ah, seus amigos. Eu falei, tá bom. Aí eu virei pro Yuri, o gerente de marketing da ASUS Brasil, eu falei, Yuri, pega todas as minhas perguntas e bota no Twitter da ASUS Brasil também. E ele colocou. E aí começou a vir respostas muito similares. Você tem um perfil um pouco diferente, mas muito similares, assim, as respostas, né, e a quantidade. Falei, olha aí, ó, não é só amigo meu, né? A gente tem mais aí uma quantidade de gente. Mas aí não é só Brasil, né? Não pode ser só Brasil. Os produtos não podem ser definidos só para o Brasil. A gente faz produtos para o mundo inteiro. Então, para justificar isso, eu consegui convencer eles de fazerem nos principais países. Então já está rodando na Índia, vai rodar na Indonésia, vai rodar na Europa, em 3 países da Europa, acho que França, Itália e Inglaterra, vai rodar no Japão. Então essa pesquisa, com essas perguntas que eu criei, agora virou uma pesquisa global no Twitter da ASUS. Não vai para a página global, porque a gente ainda não vende Zenfone em todos os países que a gente está presente. A gente está expandindo a operação, mas em todos os países que são foco para a ASUS, como Taiwan, por exemplo, já tem a pesquisa rodando lá, cara. As pessoas votarem. O mais legal é ver que o Brasil puxou a tendência nesse caso, né? Bom, falando em tendência... muito louco. Falando em tendência, vem aí o Zenfone 4. O lançamento é agora, dia 17 de agosto, já está anunciado. Em Taiwan, o lançamento para o mercado asiático, depois vem Brasil, vem Europa, vem outros mercados, enfim. 2014 vocês lançaram o Zenfone 4, o Zenfone 5 e 6. A ASUS não acreditava no sucesso do Zenfone como ele é hoje, eu imagino, para ter esse nome. Depois vem o Zenfone 2 2015, Zenfone 3 2016 e agora 2017 voltamos para o Zenfone 4. Você acha que a galera já superou essa Zenfone 4, Zenfone 4? Você acha que... Muita gente não sabe que a gente vendeu o Zenfone 4 no Brasil, né? Mercado a gente dinâmico, não fez barulho, né? Não fez nenhum barulho, mas a gente vendeu. E o Zenfone 5 foi o que a gente fez barulho. Né? Ou seja, o problema é ano que vem? Eu não acho que é um problema. De boa, eu não acho que é, cara. Todo ano a Chevrolet vende o Corsa. Todo ano, sabe, a Volkswagen vende o Gol. Sim. Sabe, a Fiat vende o Uno, ou vende o Mobi, durante anos, cara. Isso não é um problema você repetir o nome do produto, eu não vejo como um problema. Ou reviver, né?
Você traz um produto que tinha um nome lá atrás e traz ele de novo para o mercado. Tá certo que não é uma comparação justa, porque a gente fez, na verdade, algo errado no começo, justamente por não acreditar tanto que o Zenfone fosse ser um sucesso. O Zenfone foi lançado na CES em 2014. E ninguém deu bola para ele. Deu bola para um outro produto que estava lá, que era o Padfone. Que a gente tinha novos formatos de Padfone, novos formatos e tal. Não o Zenfone. O Zenfone era uma versão do tipo, esse aí não tem nada de diferente. O Padfone é um produto muito legal e que... E que não foi para frente. Não foi para frente. Não foi pra frente. Porque não é isso que as pessoas querem. As pessoas não querem ficar plugando e desplugando coisas do smartphone, cara. Isso está na pesquisa também. Sim. Modularidade é uma coisa que também me surpreendeu. Ninguém tá nem aí para modularidade. Na verdade, o cara quer um celular que faz tudo o que ele precisa, tudo que ele quer. Modularidade é de nicho, né? Na verdade é essa. Ele é de nicho hoje e vai ser durante um bom tempo até existir um padrão. Sim. Um padrão que a indústria possa seguir. Senão, eu não acredito que nas verticais ele possa ir muito longe. Ele vai ficar de nicho mesmo, como você falou. Mas voltando pro que a gente fez no passado, quando a gente lançou os primeiros Zenfones, a gente lançou o 4, 5 e o 6. Mundialmente. Telas de 4, tela de 4, 5, tela de 5, tela de 6. Né? Tanto é que quando veio o primeiro Zenfone 5.5 foi o Zenfone 2. Ia chamar ele de Zenfone 5.5. Então ali a gente já percebeu que, indo para uma segunda geração de produto, não tinha como a gente continuar chamando eles pelo tamanho da tela. A gente fez errado no começo. E depois a gente corrigiu. Porque eu tinha que dar um número da geração. Eu tinha que dizer para o consumidor de maneira clara, olha, este é o novo Zenfone. Ele pertence a uma nova geração, uma nova família, um novo momento. Certo. E a gente arrumou. Uma coisa curiosa é que o mercado de smartphone ele vem numa toada de renovações anuais, né? A gente vê isso, né? Todo ano tem renovações de produto, né? Das famílias. Eu acho que em breve, e talvez isso já comece a acontecer no começo de 2018, esse ciclo vai diminuir. Eu já vejo isso acontecendo bastante na Ásia. Então o ciclo que era de 1 ano vai passar a ser de 6 a 8 meses. Então o mercado de smartphone vai passar por uma mudança, né, muito grande aí, onde o ciclo de um produto ser renovado deixa de ser anual e passa a ser semestral quase. E vamos ver como vai ficar isso. Eu estou vendo as marcas chinesas, principalmente, elas já partindo já para 8 meses, já reduziram de 1 ano para 8 meses, e a próxima tendência é elas reduzirem para 6 a 6 meses. E 6 e 6 meses é mais ou menos o ciclo que a gente tinha de renovação de notebook. O notebook era um mercado bem maduro já. Ele tem esses 6 e 6 meses, ele tem uma renovação, né, de arquitetura, de produtos novos chegando, e isso é muito, muito bom para o mercado como um todo. Eu acredito que no smartphone isso vai acontecer também. Agora, como as empresas vão lidar com isso, a gente vai ter que ver, vai ter que esperar um pouquinho para ver. Falando um pouco mais do Zenfone 4, dia 17 tem o lançamento em Taiwan, e você já apresentou várias vezes os lançamentos de Zenfone aqui no Brasil, e essa vai ser a primeira vez que você, como novo cargo, vai apresentar globalmente não, na Ásia, em inglês, para o público asiático, o novo produto. Vai acabar Qual a expectativa? Sendo. Vai acabar sendo. Sim, porque tem streaming global, mas qual a expectativa? Tomara que eu não faça nenhuma cagada, né? Literalmente. Eu espero que dê tudo certo, mas sei lá, cara, eu tenho um estilo do tipo... Eu não sigo teleprompter, né? Esse não é meu estilo, eu não acho legal. Acho que fica muito robótico, muito mecânico. Eu leio bastante, eu tento entender bastante sobre o produto antes, e principalmente os ganchos, né, de um slide para o outro. Então, geralmente, o meu teleprompter, ou o meu retorno, é só uma frase de gancho de um slide para o outro. E nunca fiz diferente disso. Eu acho muito ruim ficar lendo teleprompter, mas é o meu estilão, eu improviso muito na hora. Então isso me ajuda também, porque qualquer imprevisto que tem eu consigo tirar de letra. Sempre teve imprevistos nas apresentações que eu fiz, sempre teve alguma coisa, e é normal, que alguma coisa saia do planejado. A gente faz de tudo para não sair, mas sempre acontece. A lei de Murphy, ela impera. E aí quem tem esse improviso mais na ponta da língua, ou está aberto para ele, acaba se saindo melhor. Então eu tento ir nesse caminho. Eu tenho ali na minha cabeça um mapa para seguir, mas eu estou aberto a ter que mudar esse caminho se for preciso. E apresentar lá fora, putz, cara, é uma honra, né? Vou dividir o palco com o Johnny, né, cara, que é sei lá, o cara é um ícone do mercado, é um mentor para mim também, quando eu tenho a chance de conversar com ele, hoje mais próximo, as poucas vezes que eu consigo interagir com ele e conversar, é sempre muito, muito interessante a maneira como ele aborda os assuntos, é muito diferente do que eu vejo nos outros, né, em outras pessoas, né, ele é muito culto, ele tem uma experiência muito grande, e dividir palco com ele, isso vai ser uma coisa
maluca para mim, né? Falando do Zenfone 4 especificamente, primeira geração ela veio com uma parceria forte com o Intel, e é um produto extremamente de entrada, bem posicionado e ajudou bastante a ganhar escala no Brasil. Veio o Zenfone 2, o produto mudou um pouco de categoria ainda com o Intel e já se posicionou em outro segmento. O Zenfone 3 deu esse pulo de Intel para ARM e finalmente trouxe processador Qualcomm. O que esperar do Zenfone 4? Como a ASUS consegue inovar a partir de então? O produto deu uma mudada muito grande ao longo dos últimos 3 anos. O que esperar agora em 2017 com a linha Zenfone 4? Do Zenfone 5 para o 2, né, vamos falar assim, do Zenfone 4, 5 e 6, né, que é aquela primeira geração para a segunda. A gente não teve uma substituição daquela geração pela nova geração em si. Porque o Zenfone 2, ele não substituía o 5. Ele abria um novo patamar de preço que a gente não tinha. Era um posicionamento completamente diferente, é o dobro do preço. Né? Você parar para pensar. O desafio foi, na verdade, posicionar ele lá. Mas ele tinha um apelo muito forte, né? A plataforma Intel, naquela época, foi a primeira a deixar um smartphone ter 4 GB de RAM. Então, isso foi um momento muito importante para a gente, de transição. Aí a gente trouxe o 2 laser, a gente anunciou tudo junto, né? O Selfie, o 2 laser. A gente saiu de uma empresa que fazia um produto, né, um tipo de produto, e trouxe uma gama completamente diferente. Já tinha Qualcomm lá. O Selfie e o Zenfone 2 laser, eles eram Qualcomm, eles não eram Intel. São 2 produtos com Qualcomm, mas o Zenfone 2 com 4 GB de RAM e sendo Intel, naquela época ele foi muito longe. Ele levou a gente para um outro patamar. A gente deve muito assim à parceria de ASUS e Intel. Principalmente esse momento de entrada. A Intel saiu do mercado. E quando ela saiu do mercado, a gente teve que se reagrupar, cara. Então, o Zenfone 3 era para ele ter aparecido na CES. Não sei se você lembra disso. A gente até convidou você e falou assim, cara, foi cancelado de última hora. Sim. Por quê? Justamente porque a Intel anunciou que não ia mais dar continuidade para os processadores mobiles e a gente teve que refazer o produto. Aí ele foi ser anunciado depois na Computex. E para o Zenfone 4, a gente está buscando algo que a gente não buscou antes ainda. Né? O que a gente busca no Zenfone 4? Primeiro é um posicionamento de mercado que seja sólido. A gente não tinha isso antes. Uma empresa que sai do zero e começa a crescer, ela vai dobrando o número todo dia, né? É fácil você dobrar o número quando você sai do zero. De 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8 e assim por diante. Vai chegar num limite. Né? Eu não acho que a gente chegou no limite de dobrar, mas a gente chegou no limite de repensar tudo que a gente está fazendo. Primeiro é fazer as coisas certas do modo certo. Eu acho que isso é importantíssimo. Então o Zenfone 4 já vai trazer esse sentimento de, olha a ASUS acertando num monte de coisa. Porque sair do 2 para o 3, a gente teve que mudar muita coisa. Sim. Corpo de metal e vidro, sabe, Gorilla Glass, 2.5D. Puxa, é uma evolução tão grande do Zenfone 2 para o 3, é até difícil você comparar o produto e dizer que ele pertence à mesma empresa. De tão diferente que é de um para o outro. E o cuidado com câmera nasce no Zenfone 3. A gente não tinha tanto cuidado com câmera assim, tinha coisas legais na câmera do Zenfone 2, tinha o Zenfone 2 laser que tinha o foco a laser, mas você viu, era tudo meio solto, né? Aí tinha o selfie que tinha uma selfie frontal muito boa, mas no Zenfone 3 a gente meio que conseguiu colocar meio que tudo isso junto, né? Melhor empacotado. No Zenfone 3.1 a gente traz um produto, né, que tenta entregar aí uma coisa nova, né, que é uma faixa de preço baixa, é um produto com 2 câmeras traseiras, uma que tem zoom, mais zoom do que o telefone da fruta, e o modo retrato para o Android que funciona bem pra caramba. Isso é uma coisa também muito difícil de fazer. Até porque os módulos, né, no modo retrato, eles têm que ser um só. Eles não podem ser módulos separados. Né? Os sensores eles têm que estar no módulo só, junto, porque tem uma calibragem para você fazer o modo retrato através de hardware, não só de software. Você faz só software sem hardware, fica uma porcaria. O hardware não está bom ainda. Você faz hardware e software junto, que é o que a gente tem no iPhone e a gente tem no Zenfone agora, no Zenfone 3.1, aí você precisa ter essa calibragem e ele tem que ficar no módulo só. Isso sai bem caro e demora para fazer, não é tão rápido. Mas essa evolução do Zenfone 3.1, o Zenfone 3.1, por exemplo, a gente chamava de Zenfone 3.5 dentro da ASUS. Não era nem o 3, nem o 4. Ele era o meio do caminho. Intermediário. Meio do caminho. Então, quando você olha para o Zenfone 3.1, você vê muito do Zenfone 4 nele. Intermediário, porque tem 2 câmeras traseiras e isso vai virar uma tendência? E aí, Jackson, eu não posso ficar falando agora e dando spoiler, que eu já dei demais, já vazei imagem demais aí do produto, já está meio que óbvio. Sim, vai ter câmeras duplas, né?
na parte de trás, isso vai virar uma tendência e vai gerar uma posição para a gente de mercado. A gente quer pegar esse mercado de câmera dupla, mas não por câmera dupla só porque tem 2 câmeras. Isso não quer dizer nada. O que quer dizer de verdade é que a gente quer se posicionar como uma empresa que faz smartphones que você consegue tirar fotos incríveis para você compartilhar nos momentos mais importantes da sua vida. Não é só você capturar esses momentos, mas também você compartilhar ele. Porque essa é a diferença brutal de você ter uma câmera digital que tira fotos e você tirar fotos com o seu smartphone. A diferença brutal é que você compartilha naquele momento. Naquele momento você gostou da foto, você achou legal, Instagram, Facebook, Twitter, qualquer rede social que você quiser, Snapchat, Insta Stories, você faz na hora. Então uma câmera boa, não só a câmera, obviamente, a gente está usando o sensor da Sony no Zenfone 4 em praticamente todos os produtos, em todas as câmeras. Vocês vão ver isso quando lançar. A gente está virando um parceiraço da Sony nesse sentido, para garantir a melhor experiência de imagem, de câmera, mas também a parte de software, a parte de chip próprio, a Pixel Master que existe no Zenfone 3.1, ela vem para praticamente toda a linha do Zenfone 4, então tem uma série de coisas que o Zenfone 4 vai trazer em termos de qualidade de câmera que não vai ser fácil você encontrar na concorrência. E esse vai ser o nosso posicionamento principal. Vai ser através da qualidade de imagem que a gente gera, das nossas câmeras. A gente está falando aqui em evolução da linha Zenfone, e algo que tem evoluído junto com a linha Zenfone é a própria ZenUI, que é a interface da ASUS. Eu vi, por exemplo, na evolução, quando eu atualizei o Zenfone 3.1 de Marshmallow para Nougat, ficou visível que ficou mais clean, mais limpo, ficou mais legal. E uma coisa que você é bastante crítico, por exemplo, do Android puro, mas o próprio ZenUI está indo mais para esse lado, né? Deixando desinstalar muitas aplicações que já vinham pré-instaladas, está ficando muito mais amigável para o usuário. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Qual é o futuro disso? Se o Zenfone 4 ainda já teremos alguma novidade nesse sentido? Primeiro tem que explicar direito para as pessoas, porque falta essa explicação, né? Uma coisa é Android puro. Outra coisa é o Android que se vende por aí dizendo que é puro. E outra coisa completamente diferente é bloatware. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Android puro, se você pegar o Android puro como ele é disponibilizado pelo Google, ele não tem nada. Ele não tem codec, ele não tem nada. Esse é o Android puro. Ele não tem absolutamente nada. Se você quiser abrir uma foto nele, você não consegue. Ele não tem o codec para descompactar aquela foto e abrir para você ver, para você visualizar. Esse é o Android puro. Agora, existe o Android, que tem vários flavors, quando você vai comprar do Google e pagar a licença. Um deles é esse para OEM. O OEM, aí ele tem uma série de codecs, ele tem uma série de coisas. Essas coisas já não é mais o Android puro, porque entra aí softwares de terceiros que você nem vê que estão junto com o sistema, que obviamente são otimizados para rodar no sistema. É o que é usado por algumas empresas que também fazem modificações sobre ele. E às vezes algumas empresas só deixam a cara como se fosse do Android puro. Você está vendo a interface como se fosse do Android puro, mas por trás ele tem uma série de outras coisas rodando. Então, tem que saber entender a diferença entre você ter um Android capado e você ter um Android que vai te trazer funcionalidades legais. A Motorola evoluiu muito, na minha concepção. Eu olho, por exemplo, hoje o que ela colocou no Moto Z2 Play, você vê quanta coisa ela criou para o usuário. E os fanboys de Motorola, eu não vi eles reclamando que ela criou aquele monte de coisa, porque aquilo lá não é o Android puro. Mas são coisas legais, cara, ajudam o usuário a usar o produto, ajudam no dia a dia. A minha crítica sempre foi que o que se conhece por Android puro não é Android puro. O Android puro, na real, ele é capadaço. Ele não tem nada, ele trava toda a experiência do usuário, porque você não consegue fazer as coisas que você faz hoje com produtos que entregam mais. A ZenUI vai ter um overhauling. Vai ficar mais próximo da interface de um Android puro? A gente está buscando uma interface mais minimalista. Mas a gente não vai abandonar algumas coisas que a gente acha essencial. Como, por exemplo, usar cores, mas de uma maneira bem minimalista agora, para deixar mais fácil para a pessoa entender o que está onde e por quê. A gente não vai deixar de colocar todas as coisas que ajudam no uso do produto. 2 toques na tela para acordar, escrever na tela para chamar um app, como você faz o C, né? E você chama a câmera. Essas coisas não vão desaparecer. Essas coisas vão estar lá. Alguns apps também que são muito importantes, que a gente está tirando deles do formato como era app e está trazendo para dentro do firmware para deixar ele mais otimizado, como, por exemplo, a parte de calibragem da imagem, né, que era o Splendid. Isso vai fazer parte agora do sistema.
E tem algumas pessoas que falam algumas coisas que também não colam. Por exemplo, ele colocou a ZenUI é uma camada a mais do software que não precisa. Mas espera aí, não é uma camada a mais. Eu deixo de usar aquela, ela não está presente. Você substitui. Aquela interface do Android que você conhece do Android Puro, ela não está presente e a gente substitui por aquela. Agora, o que a gente precisava fazer, e a lição de casa, a gente fez para a ZenUI 4.0. Tem bem menos animação, para deixar mais rápido, mais fluido, mais simples, né, na transição de um app para o outro. Então, esse tipo de cuidado agora a gente começou a ter com a ZenUI, que não tinha tanto antes. Mas também vale entender, cara, que eu não estou aqui defendendo a ASUS só, não. É meu trabalho defender a ASUS. Seria hipócrita dizer que eu não estou defendendo a ASUS. Mas também eu tenho que falar a real. Eu acho que a ZenUI tem muito a melhorar. A ZenUI 4.0 está muito melhor. Está gostosa de usar. Porque eu senti a ZenUI 3.0 envelhecer ao longo do tempo. E envelheceu rápido, né? E quando ela foi lançada 1 ano atrás, né, vai fazer um ano, né? Em outubro faz um ano, né, que a gente viu a ZenUI 3.0. Né? Então, quando a gente pegar ela e trouxer para o Brasil a 4, você vai sentir como ela fica moderna. Só que é muito maluco isso, né? Porque o gosto do brasileiro e das pessoas em geral muda muito rápido. Sim. Há um ano atrás, o design que tem hoje era perfeito. É muito dinâmico. É muito dinâmico, é muito dinâmico. Então acho que essa experiência de UI mesmo, né, de interface de usuário, ela é uma coisa que evolui muito rápido. Você tem que acompanhar. Né? Eu ainda sou fã de a gente ter um Android mais próximo da interface do Android puro, por quê? Quando você pega o Android 4.2, 4.4, o Android 5, o Google ainda não tinha feito a interface ficar legal, ficar bonita. Ainda era muito penoso. E aí você vê empresas como Xiaomi, você vê empresas como Huawei, você vê empresas como LG, e até a própria Samsung entregando uma interface que vinha cada vez mais adicionando funcionalidade. Em alguma delas era pior, outras era melhor na parte gráfica, até para o cara navegar e a amigabilidade, acho que seria essa palavra, a tradução correta, do sistema, né, com os ícones e com as transições e tudo mais. O Android como ele era antes do Android 6, antes do Marshmallow, não era tão legal. No Android 6 teve uma mudança grande. No 5 já teve uma mudança grande com relação a fontes e algumas outras coisas. No 6 teve uma mudança mais brutal. No 7 teve uma mudança animal. No Android 7 no GA, eu já vejo um Android bonito. A interface dele já é bonita. A maneira como ela se apresenta já é minimalista, já é mais legal e tal. Então isso já era uma tendência. Então eu acredito que daqui para frente, e eu sou o cara que levanta essa bandeira dentro da ASUS lá global, do porquê que a gente precisa continuar investindo tanto em mexer na interface, no gráfico da interface, se o Google daqui para frente vai pegar um caminho que pode ser melhor do que a gente pode fazer. Então, quanto ao ZenUI 4, que você falou que vem com o Zenfone 4, os usuários do Zenfone 3, eles podem esperar essa interface chegando para eles e mais. Daqui a pouco vem o Android O. O usuário do Zenfone 3 pode esperar que a ASUS vai olhar com ele com carinho e trazer essa atualização também para os usuários do Zenfone 3? São dois tópicos diferentes que acabam tocando na parte de software. Sim, né? Atualizações de software. No caso do Zenfone 3 com o ZenUI 4.0, está em discussão. Por quê? Eu tenho um time lá desenvolvendo, certo? A parte de software de ZenUI. Esse time ele está desenvolvendo agora para o Zenfone 4. Quando ele parar de desenvolver para o Zenfone 4, eu boto ele para desenvolver para o Zenfone 3 ou boto ele para desenvolver para o Zenfone 5? É uma decisão que a empresa tem que ter. É difícil. Ou quebra o time no meio e deixa as duas coisas lentas. Uma coisa que eu luto muito é, poxa, a gente tem consumidores, eu odeio essa palavra, porque é como classificar as pessoas como gado, eu não acho isso legal. Mas a gente tem esses usuários, essa galera que comprou a nossa marca, e que se a gente tem uma interface legal pra caramba, por que a gente não atualiza pelo menos a geração passada essa interface? Já que a gente tem a ZenUI, eu acho que esse é um dever nosso. Um dever ético, tá? A gente não tem a obrigação por lei, mas um dever ético de fazer isso com quem comprou nosso produto. Isso gera desenvolvimento. Então, eu tô do lado lá a gente tem um core team, que a gente chama, que discute essas coisas. Eu sou o cara que atualize. Eu sou o cara do tipo, precisa atualizar. E aí vem os caras que dizem que não precisa atualizar para o Zenfone, para a família Zenfone 3, a ZenUI 4.0, e fala, o que a gente faz com o Zenfone 5? Porque isso aí fica ainda mais crítico quando você fala, que nem você comentou antes, que daqui a pouco, de 6 em 6 meses, vai ter uma isso nova... vai ficar mais complexo.
O usuário comprou e 6 meses, 1 ano depois, ele já não consegue mais atualização. Eu acho que isso não é um problema da ASUS, vai ser um problema do mercado. Vai ser geral. Vai ser geral. Vai ficar cada vez mais complexo, na verdade. E eu ainda acho muito ruim que as pessoas usam a versão do Android para balizar se o produto é bom ou não. Às vezes você tem um produto com uma versão do Android de 1 ano atrás e ele está super estável, rodando super bem, super otimizado, ele está resolvido. E aí faz o upgrade para uma nova versão e aí vem uma série de problemas, porque não está resolvido ainda, precisa resolver. E aí tu sai de uma estável para um instável só porque tu quer ter a última versão. E não necessariamente vai te trazer um ganho real. Mas e aí, então, voltando para a pergunta, e o Android O? O Android O, bom, mesmo o iPhone 4, ele não sai com o Android O. Sim, ele vem com Nougat. Ele vem com o Nougat, tá? Por quê? Porque é o que está estável, cara. E se você olhar para a adoção do Nougat, ainda é menos de 10% mundial. 10% no mundo todo ainda não foi para o Nougat. É menos de 10%. Né? Para o Android O, ele está entrando no beta agora. Né? E está cheio de bug ainda, não é um cara, ele não está estável. Quem colocar Android O agora vai sofrer. Sim. Né? E qual é o ganho do Android O real que você vai ter? Então, é óbvio que eu vi uma grande evolução. Eu acho que as grandes evoluções foram do Android 2 para o 3. Depois, quando a gente foi para o KitKat, o KitKat tinha muita coisa legal, diferente, que abriu também para tablet, né? Depois a gente teve uma evolução grande para o 6, foi muito grande. E do 6 para o 7 foi brutal. Do 7 para o 8 eu não consigo ver essa brutalidade de evolução. Eu vejo pequenas coisas sendo melhoradas, mas não uma brutalidade de evolução. Eu mesmo questiono o quanto é importante a gente correr para ter o 8. Mas eu acho que o consumidor vê muito valor em ter upgrades ao longo do tempo de um produto que ele comprou no passado. As pessoas veem valor nisso. Eu vejo valor nisso. A Apple se utiliza disso pro bem e pro mal. Pro bem, porque ela marketeia que você sempre tem atualizações constantes de um produto velho que você tem com ela. Pro mal, porque cada atualização que vem de um sistema operacional novo para um produto velho da Apple deixa ele mais lento e faz você comprar um novo. E vira uma obsolescência programada. Eu não quero transformar os produtos da ASUS... É uma estratégia de mercado. Em obsolescência programada como a Apple faz. Eu não quero trazer um sistema operacional novo que vai exigir mais hardware, porque o hardware evolui ao longo dos anos, e o sistema operacional tenta tirar proveito disso, e eu colocar um sistema operacional novo no hardware velho, que vai fazer aquele produto velho que a pessoa tem, ficar ruim. Ficar mais devagar, porque o software perde mais. E o hardware não alcança porque é um hardware antigo de um software novo. Então esse tipo de coisa a gente tem que tomar cuidado. Hoje a gente promete a atualização de um flavor. Né? Já aconteceu para a família 3. Entendi. Foi do Marshmallow para o Nougat. A promessa está cumprida, a gente não fugiu da promessa. Se vier algo a mais, é um bônus. O que eu estou tentando agora, junto com algumas pessoas que têm a mesma filosofia do que eu nesse quesito, nesse ponto, dentro da ASUS global, é de que a gente aumente essa promessa. Mas ainda está em discussão, de um flavor para 2. Entendi. Eu acho que isso é plausível. Mais do que isso, eu acho que a gente cai na armadilha de ter uma obsolescência programada através de atualização de software, sabe? E isso não é legal. Isso é uma coisa ruim. As pessoas não podem passar por isso. Então eu acho que até 2 flavors faz sentido. E eu estou lutando para isso acontecer. Tá. Já que a gente está na seara de assuntos delicados, vamos falar um pouquinho de RMA e assistência técnica. Isso tem sido uma das maiores reclamações dos usuários de ASUS no Brasil. E é uma das poucas coisas que eu vejo arranhando a imagem da empresa. Queria que você comentasse como a ASUS vem trabalhando isso e quais os esforços da empresa para tentar melhorar. Poxa, isso é a parte mais difícil para qualquer empresa. Serviço, porque a gente vende hardware, né? A gente vende produto. Serviço é a parte mais difícil, né? Não só para a ASUS. Se você entrar hoje, redes sociais ou Reclame Aqui, você vê Motorola, você vê Apple, você vê todas. Tem reclamação pra caramba. Na verdade, se você pegar e comparar no Reclame Aqui, que eu acho que é uma comparação válida, os scores de quem vende smartphone no Brasil, e você vê o score de cada um e vê o nosso, a gente está na média um pouquinho melhor que os concorrentes. Então eu acho que tem, assim, esse tipo de afirmação ela é meio complexa, porque você tem que comparar, né? Ela é comparativa. Eu tenho que ter um serviço melhor do que o meu concorrente. Se eu tiver um serviço melhor do que o meu concorrente, eu já estou melhor do que ele. Não quer dizer que eu estou bom o suficiente, mas já estou melhor do que ele. Então, a campeã de reclamação, até pelo volume que tem de produto, é a Samsung. Segundo lugar, a LG, depois Motorola. Isso está atrelado também, de certa forma, ao volume. A gente tem reclamações? Óbvio que a gente tem.
E, infelizmente, não gostaria que tivesse. Mas algumas reclamações são fundadas, outras são infundadas. Tem gente, uma conversa que a gente já teve antes, eu e você, sobre, tem 2 tipos, né, de reclamação que é constante. Uma é reclamação do tipo, tá demorando demais, mas a lei determina que seja desse jeito. Dá essa janela de tempo. E o cara vem reclamar comigo no Twitter, que eu abro meu Twitter para as pessoas virem reclamar comigo quando elas têm algum problema com o produto nosso. Ou um problema com o nosso saque. Eu recebo essas reclamações lá e eu verifico. Só que eu só posso ajudar a partir do momento que sai do que a lei determina. Porque se estiver dentro do que a lei determina, a gente não está fazendo nada de errado. Que mudem as leis. Que o brasileiro lute para ter uma lei do consumidor que seja melhor do que é hoje. Porque as empresas têm que seguir a lei. Elas não podem sair da lei. Quando sai da lei, existem mecanismos para proteger o consumidor, existem mecanismos para proteger as empresas quando alguma coisa sai da lei. Se você acha que 30 dias para devolver um smartphone, e eu acho que não é uma data legal, 30 dias corridos para devolver um smartphone que foi danificado, então que a gente lute por isso, cara. Que a gente peça para os nossos governantes para mudar essa lei. Mas automaticamente você mudando isso para 15 ou 7 dias, o valor ia ser, como tudo no Brasil, ia acabar. Cara, a gente paga mais demais de tudo. Mais demais de tudo. Porque é mais equipe, é mais, enfim. Mas, de novo, é mais demais de tudo. E aí tem gente que reclama, como eu te falei, né, a gente estava conversando sobre isso. O cara fala assim, pô, eu fui dormir, quando eu acordei a tela do telefone estava quebrada, quebrou sozinho. Aí eles consideram que ele tem o filho, o sobrinho, a esposa, que alguém pode ter pego o telefone, pode ter deixado cair e colocou lá do tipo, meu, não fui eu, sabe? Esse tipo de coisa acontece, né? Então esse tipo de reclamação, ela é muito difícil, porque você vê que o produto sofreu uma queda, você vê as marcas, e aí o cara fica puto, porque na cabeça dele, quebrou sozinho. Mas a real é que, de repente, teve alguém que foi lá manipular o produto e ele não se ligou que alguém manipulou o produto na ausência dele. Então, esse tipo de coisa acontece. Outra coisa que acontece é o brasileiro de má fé. É uma coisa que acontece muito pouco em outros países e no Brasil acontece com muita, mas com muita frequência. E um caso mais recente, a Cora Ronay colocou isso, até no Facebook dela. Ela contando a história de um taxista que estragou 3 Samsungs, que dizia que era a prova d'água, ele jogou na piscina e deixou lá. Um dia inteiro. E a certificação não é para ficar um dia inteiro. Né? Você vê como... E aí o cara pegou outro da Samsung e jogou de novo. E se gabando para a Cora, né, que é uma jornalista renomada, procura a Cora Ronay, gente, no Facebook, que ela é do Globo, ela escreve há anos sobre tecnologia, ela manja muito. E ela contando a situação com esse taxista, o taxista estava se sentindo empoderado, cara, por ter arrancado 2 celulares a mais da Samsung. Por ter feito a coisa errada. E ela ainda indagou o cara, mas você não acha que assim você deixa o produto mais caro para as pessoas? E o cara pensa assim, são só 2 produtos para a Samsung e não é nada. O problema não são os 2 produtos para a Samsung que é nada. São 200 milhões de brasileiros que podem pensar como esse cara. Felizmente não tem 200 milhões de brasileiros. Não, felizmente. Mas existem muitos, infelizmente. Eu imagino que vocês devam passar por cada uma. Mas... E aí o cara que faz a coisa errada, quando a gente pega num laudo técnico que está errado, e fala para ele, olha, tá errado, olha aqui o laudo técnico. Ele não aceita. Ele não aceita, ele sai reclamando. Então, esse tipo de pessoa, eu não tenho o que fazer. A pessoa vem no meu Twitter e fala assim, vocês me atenderam mal, vou processar vocês. E aí ele coloca lá, né, o @Marcel Campos. Eu falei, você vai processar, você está no seu direito, pode processar, não posso fazer nada. Agora, você está procurando minha ajuda, saiu algum prazo que não foi cumprido, a gente tratou de maneira errada, fala para mim, eu tento ajudar. Mas se estiver dentro da lei, se você foi atendido como a lei determina, eu não tenho o que fazer. Porque a gente está dentro da lei. Eu consigo ajudar nesses casos a mais. Agora, tem como melhorar? Tem como melhorar. Muita gente reclama que a gente tem que ter assistência técnica em cada cidade. Né? Mas, na verdade, assistência técnica em cada cidade é a pior maneira que tem de resolver o problema. Porque, geralmente, são portinhas pequenas, em lugares que não vão arrumar o seu produto, não tem capacidade técnica e só vai atrasar todo o processo. E não tem como a gente garantir a qualidade do reparo se eles fazem reparo local. Como que eu garanto a qualidade do reparo de um cara que está 3.000 quilômetros da nossa central? É muito difícil. É esse o motivo de a ASUS ter assistência. A gente tenta manter a qualidade. Tenta manter a qualidade. A gente teve um percalço muito difícil, que foi o início da fabricação do Zenfone 3.1. O problema da linha branca foi um problemaço pra gente, porque eu não vejo nenhum problema de falar disso.
muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que falar e admitir os nossos erros, sabe? E o problema da linha branca do Zenfone 3.1 foi foda, cara. Não tem outra palavra. Porque quando ele começou identificado num lote pequeno, muito pequeno. E o que a gente fez foi isolar esse lote. E depois teve um outro lote que entrou, que tinha o problema que a gente não tinha identificado, e ele foi para a rua. Quando a gente identificou, porque demora um tempo para você perceber que ele foi para a rua, a gente deu uma ordem dentro do nosso saque, do tipo, olha, por favor, qualquer problema que aparecer de linha branca, troca o produto. E aí um lote que estava identificado que não era para mexer, ele foi destinado para repor o produto, um lote com defeito. A gente cometeu 3 erros seguidos. Esses 3 erros gerou um problemaço pra gente, uma dor de cabeça extrema. Isso daí eu só tenho como pedir desculpa para as pessoas que foram afetadas. Não tem como fazer de outro jeito. Foi um erro nosso e a gente tentou corrigir da melhor maneira possível. Tá? Até a ordem que a gente deu depois que a gente começou a ver o volume, né? A segunda vez o produto voltando com a linha branca da mesma pessoa, sabe? Você trocou o produto, linha branca, voltou. A gente começou a oferecer já o reembolso, para não dar mais a dor de cabeça até a gente estabilizar essa situação. Mas acho que essa é a postura correta. Assumir o erro, se desculpar e fazer de tudo para que não volte a acontecer, né? Bom, Marcel, eu agradeço muito a oportunidade e, como eu falei, pessoal, essa é uma entrevista em 2 estágios. Esse é o primeiro. A gente vai voltar para falar de Zenfone 4, já com especificações, etc. Tão logo cai o embargo, que é no dia... Bom, não posso comentar ainda, mas tem um embargo que cai em breve, tão logo o produto saia e esteja no mercado. A gente vai falar todos os detalhes sobre o Zenfone 4, então fiquem ligados aqui no Adrenaline, esse vídeo sai em breve. Um abraço.